No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Hoje, terça-feira, 1º de abril de 2025. É um prazer ter você por aqui. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Você que acompanha pelo YouTube. Nós estamos no YouTube, no canal, com esse mesmo nome, né? Minuto da Unicidade. Estamos lá no Minuto da Unicidade. Se inscreva lá e compartilhe, ouça, deixe o seu comentário. É muito importante para esse conteúdo ganhar relevância e outras pessoas se chegarem até nós para ouvirmos as verdades que libertam. E também você que está na rádio, obrigado pelo carinho da audiência. Na rádio Betel, do Rio de Janeiro, 98.7, para Barra, Recreio, Jacarepaguá e, claro, pela internet, pelo aplicativo da Rádio Betel, você nos acompanha. A Bíblia diz o seguinte: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está em Efésios. Paulo escreve a Éfeso essa informação. Efésios capítulo 4, verso 5. Um Senhor, uma fé, um só batismo, Veja que, apesar desse texto ter sido escrito em grego, as cartas, os evangelhos, com exceção de Mateus, foram escritos no principal idioma da época, o grego, que era o idioma oficial do mundo inteiro. Hoje é o inglês, como se fosse o inglês hoje, Hoje o inglês é a língua oficial, universal, todos os países, que querem se comunicar, os grandes tratados, está tudo em inglês. E lá naquela época era o grego. Eu digo errado porque, apesar dos textos estarem em grego, todos os autores sacros são judeus de origem, vamos dizer assim, São judeus. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, não tem gentil, se você for observar nas escrituras, com relação à autoria dos textos, Muito interessante esse detalhe importante. Por isso há errado, eles sabem muito bem do que estão falando. Então, quando ele diz que há um só Senhor, é um só Senhor mesmo, um só Senhor. E se temos um só Senhor, a fé também é uma, ou não é? A fé é uma. Então, um só Deus, isso é muito importante, um só Senhor. Lembrando que Senhor e Deus, essas expressões, elas são praticamente que sinônimos, guardadas suas devidas proporções, ou diferenças dos termos, e se aplicado a situações, vamos dizer assim, a questões um pouquinho diferentes, a diferença é pouca coisa, mas na maioria das vezes é sinônimo. Deus, ele fala, olha, Jeová fala, principalmente no Novo Testamento, lá em Isaías, por exemplo, eu sou o Senhor e não há outro. Fala para Moisés, só eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Então, e aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vem nessa mesma, não muda. Você vê, não muda. Além de termos uma só fé nesse Senhor, essa fé que une a igreja, o batismo é um só também. É isso que eu queria falar para você que está ligado aqui. É um só batismo. E esse batismo aqui, ele não está correlacionado a só uma visão da questão. A palavra aqui, esse batismo aqui, você pode pegar todos os tipos de batismo que você puder imaginar, nas definições, tudo isso, a igreja, ela utilizava de um só batismo. Tanto a nível de ritual, quanto a nível do próprio significado mais amplo, mais filosófico, mais, como é que eu posso dizer assim, num outro nível de batismo, qualquer nível de batismo que você puder imaginar, é um só. Então, vamos lá.
Um problema é que, em se tratando de rito ou de nome a ser invocado no batismo, nós teríamos um problema já inicial, porque a ordem dada para batizar no Monte das Oliveiras, na grande comissão, no dia em que o Senhor Jesus vai ascender aos céus, e ele envia os discípulos às nações. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Eu quero, segundo o Senhor Jesus, né, aqui, parafraseando, eu quero pessoas de todos os lugares. Eu quero discípulos em todas as nações do mundo. Olha que interessante. E de fazer discípulos a todas as nações, em todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. E veja o que é interessante para a gente refletir aqui nessa programação. Você que está me acompanhando, preste bem atenção. Ele mandou fazer discípulo de todas as nações. Quando você vai para Atos 2, ali havia pessoas de todas as nações. Na primeira pregação, porque ele diz: fique em Jerusalém, lá em Atos capítulo 1, narrando o mesmo episódio. Atos capítulo 1 narra esse dia aqui, o dia da grande comissão, que a teologia fala, não, a grande comissão. Pois é, Atos capítulo 1 fala da grande comissão, Lucas 24 fala desse mesmo episódio. E no livro de Atos capítulo 1 ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais-vos revestido de poder. Enquanto, não acontecesse isso, vocês não poderiam sair por aí pregando. Até porque, se você pegar os apóstolos, você vai ver que há uma diferença no comportamento deles antes e depois do batismo. Depois do batismo de Pentecoste, depois do dia do Espírito Santo, depois de Atos 2, há uma diferença no comportamento dos discípulos, de acuados, amedrontados, ali preocupados, sem saber muito bem que rumo tomar as coisas. Isso é antes do batismo, antes de Pentecoste. Depois de Pentecoste, nem um tanque de guerra parava aqueles homens. Nada. Não tinha medo de nada. Você já reparou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Antes de Pentecoste, todo mundo ali, no cenáculo, em oração, mas de certa forma apreensivos, porque havia uma perseguição. Agora, depois que eles receberam o Espírito Santo, depois que veio sobre eles o Espírito Santo de verdade, em Atos 2 ali, que veio morar neles, cumpriu-se o que Cristo falou, vou e volto para vocês. Quando Cristo volta para habitar dentro deles, meu irmão, ninguém parava aqueles homens. Cala a boca, não fala mais. Quem vocês pensam que são aí? Obedecer vocês ou julga aí? Vamos obedecer os homens ou a Deus? E daí por diante. E nesse dia, Atos 2, no dia que recebe o Espírito Santo, para a gente contextualizar aqui, havia gente de todas as nações. Leia lá Atos 2. Pessoas vindas de todos os lugares, com vários idiomas diferentes, de origem judia, mas com vários idiomas diferentes. E cada um ouviu no seu idioma, sem precisar apertar a tecla SAP. Os mais antigos vão entender, o closed caption, a tecla SAP para traduzir lá o que está falando. Não. Foi algo simultâneo, a obra do Espírito Santo mesmo. Fez com que cada um entendesse na sua língua sem que houvesse a necessidade de uma interpretação. Esse foi o verdadeiro fenômeno de Atos 2. Isso que aconteceu ali, o inverso do que teria acontecido em Gênesis, lá na Torre de Babel, Gênesis 11, Aconteceu o contrário. Na Torre de Babel houve-se confusão, ninguém se entendia. Em Atos 2 todo mundo se entendia. Tá vendo a diferença? O próprio Deus fez a confusão das línguas em Babel. Em Pentecoste ele uniu todo mundo. Olha que interessante, que bacana, Que bom a gente refletir sobre isso. E, falando do batismo, ali, como eu digo sempre, parece que eles nunca ouviram falar de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ler o livro de Atos todinho, eles parece que nunca ouviram aquela ordem da famosa comissão e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque eles já começam, e aí alguns teólogos falaram para mim, já começaram errado, Pois é, como é que a igreja primitiva começa errado? Só na cabeça de um teólogo, um teólogo que não sabe distinguir nada. Porque qual é a resposta para Pedro? Atos 2, verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38.
A partir dessa inauguração aqui, desse primeiro, e aí são 3.000 almas. Verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas dessas de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações. Porque aquela mensagem que chegou ali para toda aquela multidão, e no primeiro dia 3.000, no segundo, se você for ver, mais 5.000 pessoas, quase 4.000 e poucas pessoas. Só ler o capítulo seguinte. Então já são 5.000 pessoas que receberam o batismo em nome de Jesus e levando para o mundo inteiro. Quando acabou as festas, volta com a mensagem mais importante. Veja só que interessante que em Atos cumpre-se o que ele manda fazer lá em Mateus 28, 19, porque ele mandou batizar em nome, é singular, não nos nomes, e eles batizam em nome. Que bacana, né? Que gostoso, que glorioso isso. E você que está ao alcance da minha voz aqui, recebeu esse áudio, como que você foi batizado? É a hora, chegou a hora de você pedir que seja também batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, tá? Então você leia Atos, fica aí o dever de casa para você. Logo depois, né? Filipe desce a Samaria, batiza toda a cidade em nome do Senhor Jesus. Leia Atos 8, tem que mandar chamar Pedro e João para ir lá orar por eles, para que eles recebessem também o Espírito Santo. Cornélio, a família dele lá toda é batizada em nome de Jesus. Leia Atos 10 e aí vai até chegar aos Efésios, porque quando Paulo chega a Éfeso, no texto que nós lemos, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ele rebatiza em Atos 19 os discípulos de João Batista em nome de Jesus, porque aqueles homens já haviam sido batizados no batismo de João Batista, o mesmo batismo que Jesus foi batizado, e ali eles são rebatizados em nome do Senhor Jesus. Veja que interessante. E aí, nós lemos, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e nós temos na Bíblia aqui, pelo menos registrado nas nossas Bíblias, não há muito o que fazer quanto a isso, 2 tipos de batismos. Um praticado pela igreja primitiva, a igreja primitiva de Cristo, de Atos, e o outro dado a ordem lá pelo próprio Cristo, mas que passa todo o restante da Bíblia. Ninguém menciona, mas no Didaquê tá falando, né? No Didaquê manda batizar. Didaquê, meu querido, com todo respeito, não é Bíblia. Me desculpa, não é Bíblia. O Didaquê manda, por exemplo, você rezar com essas palavras aqui: reze o Pai Nosso 3 vezes por dia. Veja se o Didaquê não é católico. O Didaquê faz alusão ao batismo de crianças. E aí? Tome cuidado com esses documentos. É atribuído ao primeiro. Tá, você reza o Pai Nosso 3 vezes por dia? Você batiza criança? É porque você tem que falar do Didaquê. Então vamos lá, vamos falar do Didaquê. Quer falar do Didaquê? Vamos falar do Didaquê. Mas eu prefiro falar das Escrituras Sagradas. Eu prefiro falar da Bíblia, que é mais importante. Não há contradição nas Escrituras, é apenas uma questão de realmente ter esse discernimento glorioso. Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando que a gente nesse mês de abril completa 8 anos de Minuto da Unicidade. Muita luta, muita dificuldade, é verdade, mas muitas vidas alcançadas através desse projeto. Muitas almas receberam o batismo em nome de Jesus, foram batizados nas águas. E você que está comigo aí, me apoiando já há algum tempo, obrigado, viu, pelo carinho. Que Deus abençoe você, continue orando por nós, nos apoiando, para que a gente possa seguir em frente com o programa de rádio, com o Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Tenha um excelente dia. Para você que está na rádio, vamos a mais um louvor, uma boa noite. Voltaremos, se Deus quiser, amanhã, ou melhor, na rádio não tem programa amanhã, que amanhã é quarta, né? Só na quinta-feira, mas não tem problema. Deus abençoe você. Até lá. Minuto da Unicidade.